Graça e paz, queridos, a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Leandro Neves, aqui da Abundante Vida em Americana. E mais uma vez eu estou aqui para poder juntos compartilharmos a palavra de Deus. Nós estamos ministrando aqui em nossa igreja o curso de Maturidade no Espírito. Curso esse que traz bastante embasamento na palavra de Deus, no qual através dela obtemos a revelação. Revelação essa para que nós possamos caminhar nos nossos dias em sabedoria. Sabe, escolhas, decisões que precisam ser feitas, precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E esse curso tem sido ministrado aqui na nossa igreja em Americana, na Rua Hungria, número 324. Curso esse libertador e tem sido transformador na vida de muitos aqueles que no qual tem participado. E nós estamos falando, eu ministrei, tive o privilégio de mais uma vez ministrar a primeira aula do nosso curso, que era Princípios de Revelação na Palavra. Essa foi a primeira matéria que nós ministramos e nós agora estamos decorrendo a segunda matéria, esta que está sendo preparada, desenvolvida e ministrada pelo nosso professor e irmão Claudomiro Cruz, que tem trazido algo poderoso da parte de Deus. E eu gostaria de colocar algumas notas aqui, já fiz no vídeo, se você assim procurar depois, nos vídeos anteriores, nós já falamos um pouquinho sobre a primeira aula da segunda matéria, que é como ser dirigido pelo Espírito. E nós falamos sobre andar no Espírito pela fé. Então você depois vai lá nos vídeos anteriores e você possa olhar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus quer nos libertar do natural. Se você tem a sua apostila, é a apostila na página 29, tá bom? Deus quer nos libertar do natural. Diz assim a palavra de Deus: Deus quer nos libertar tanto do pecado como do natural. Entenda, a palavra natural aqui é como que é percebido pelos 5 sentidos. Foi o primeiro pecado que levou o homem para o nível terreno do corpo, Olha só o que diz em Gênesis capítulo 3, vamos abrir aqui Gênesis no Bereshit, o que diz no capítulo 13, verso 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, primeiro sentido, visão, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore assim desejada para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós podemos ver que Eva foi primeiramente tentada a comer porque a árvore era boa para se comer. Nós vemos em Gênesis, deste modo tudo começou no corpo. Uma das coisas que nós precisamos entender dentro do trabalhar de Deus é que Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Por isso que o plano da redenção, ele tem um início na regeneração do nosso espírito. Porque a Bíblia diz que nós estávamos no pecado, estávamos mortos para com Deus. Mas através de Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz, nos vivificou novamente. Nós tornamos agora vivos e amigos perante Deus. Então, essa obra regeneradora, ela começa no nosso espírito, ela começa dentro do homem. Automaticamente, o espírito agora, ele começa a ter vazão para a transformação da alma, onde o homem agora, dotado pelos seus sentimentos, emoções e vontades, começa a receber influências do Espírito Santo de Deus para que ele possa transformar a vida. E tudo isso é um processo, preste bem atenção, um processo. Na nossa vida, passamos por esse processo. Processo esse que na nossa visão, ele pode ser muito longo, mas na visão de Deus é o tempo exato para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. E talvez a sua pergunta é: até quando eu vou passar por esse processo? Eu vou te dar uma notícia que talvez não seja muito agradável. Talvez esse processo só irá terminar o dia que o Senhor Jesus disser que nós precisamos ir até o Pai. Então esse processo de Deus pode não terminar, mas aprenda, viva os processos de Deus em obediência, viva os processos de Deus debaixo da condição de entender que Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Amém? Então, nós estamos falando sobre Deus quer nos libertar do natural. Por que nós estamos falando sobre Deus quer libertar-nos do natural? Porque não basta apenas, preste bem atenção, quero ser bem enfático, Deus ele não quer apenas nos libertar do pecado, mas Deus quer que mesmo que nós estejamos fora do pecado, que a nossa visão, a nossa esfera, a nossa visão, a maneira que nós iremos olhar a nossa vida a partir de agora, seja com um olhar em fé, não com um olhar natural.
Porque a naturalidade tem similaridade com a carne. O homem natural aqui, ele pode ser um homem também que vive de forma carnal. Então, o natural é aquele que não consegue enxergar dentro daquilo que ele está vivendo a mão de Deus. Sabe, eu tenho ministrado aqui na nossa congregação aos domingos palavras que mudam o destino e a concepção e a visão das pessoas perante aquilo que nós estamos passando. Nós temos a triste maneira de vermos o não de Deus, a desaprovação de Deus em certas ocasiões da nossa vida. Nós vemos como se fosse um afastamento ou então uma tristeza de Deus e Deus não está cooperando com aquilo que eu estou vivendo, por isso que as coisas estão dando errado. Deixa eu dizer algo para você. O sim é de Deus, mas o não também é. Não quer dizer que as coisas da nossa vida estão andando de alguma forma que nós não gostamos, estamos passando por situações que está, de uma certa forma, nos desencorajando, ou quem sabe nos deixando triste. E nós temos a triste ideia de que quando passamos por essa situação, Deus não está conosco. Sabe quando você não sente vontade de estar na casa do Pai? Quando você talvez não sente vontade de orar? Quando você não levanta talvez com toda a fé suficiente para poder dizer para Deus que Ele é Senhor e Salvador da sua vida e ver as coisas como deveria olhar? Às vezes nós pensamos, nesse momento, quando nós estamos passando por essa fase, eu estou longe de Deus. Eu acho que Deus não está se agradando da forma que eu estou vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa vida cristã, nem sempre estaremos no topo da montanha. Muitas vezes nós estaremos lá embaixo. Olha, como eu disse, nos domingos eu estou ministrando, começamos 2 celebrações falando sobre a introdução do desencorajamento. Nós não entramos no ápice da mensagem que fala de um homem de Deus, um grande profeta. Profeta esse que na visão dos judeus é chamado de profeta maior. Não é Isaías. Isaías, na nossa concepção, é o profeta maior pelo tamanho no qual o trabalho foi feito. Mas para o judeu, o profeta maior sempre será Elias. Elias foi um homem usado por Deus. Elias foi um homem que cedeu o seu coração, o seu tempo e a sua vida para Deus, para poder mudar o contexto de uma situação onde a idolatria, onde a adoração, onde os princípios que foi dados por Deus estavam todos corrompidos. Elias foi o homem que nasceu, foi direcionado para poder destruir os altares. A Bíblia diz que Elias, no seu tempo, na sua geração, ele não se conformou com a situação que o povo vivia, principalmente com o governo que o qual os governava. Nesse tempo tinha um rei chamado Acabe. Acabe, homem que agora, por ser passivo e ter os olhos e o coração voltado ao amor de uma mulher que não estava dentro dos planos que Deus queria para ele, e muito menos uma mulher que era totalmente contra a doutrina, contra aquilo que ele cria. E como a gente sabe a história, Acabe começa a ser persuadido e a Bíblia diz que ele abre mão dos seus princípios e ele começa a adorar outros deuses. A Bíblia diz que o deus Baal e Astarote, deus de Jezabel, agora são os deuses adorados naquele tempo. Elias, instruído por Deus, Elias é como um profeta de alinhamento e de ruptura para aquele tempo. Elias profetiza, vai até Acabe no seu governo e diz: Acabe, Deus mandou falar, estou diante de ti, junto à face do Senhor. E ele diz: nesse tempo não choverá. Ele libera uma palavra que Deus precisava liberar. E você sabe toda a história, o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que Elias, nesse tempo, ele estava cheio de Deus. A coragem, a força do Espírito Santo, a convicção estava nele. Mas esse mesmo homem que viu milagres acontecerem através da vida dele, por Deus, esse homem um dia se encontrou dentro de uma caverna pedindo a morte. Será que Deus tinha se afastado dele? Querido, minha querida, não pense que você e eu teremos todos os dias de flores e todos os dias nós estaremos cheios da fé do Senhor. Não, terão dias que eu e você nós não iremos aguentar. Teremos dias que talvez nós não queremos nem poder olhar para a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus se afastou de nós, e muito menos que nós estamos vivendo em pecado. Os dias maus um dia chegarão.
É nesses dias que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajudará com gemidos inexprimíveis. Então, dentro dessa matéria, andando pela fé, e quando nós falamos Deus quer nos libertar do natural, é que Deus quer desenvolver em nós, através do Espírito Santo, um olhar em fé. E esse olhar em fé é que irá direcionar você, irá dar visão para você aonde Deus quer fazer você chegar. Amém? Então isso é muito importante. Então Deus quer nos libertar do natural. As coisas do diabo, elas acontecem de forma contrária às de Deus. Lemos que Eva agora, ela é exposta a uma situação, e essa situação agora vai contrária à ordenança de Deus, vai contrária à ordem de Deus para o homem. E agora o diabo, ele faz o quê? Satanás agora, ele vai persuadir o homem para que ele possa ter uma ruptura na relação com Deus. Lembra que nós dissemos agora há pouco que a obra de Deus começa de dentro para fora? Primeiro somos regenerados no Espírito, a nossa alma passa por um processo de transformação e aí o nosso corpo é glorificado. No caso das coisas do diabo, elas acontecem no exterior. Primeiro, nós somos expostos a uma situação. Essa situação, na caso de Eva, brilha os olhos, desejo vem até esse sentido do corpo e automaticamente o processo acontece como? Ela vem no corpo, afeta a alma e ela destrói o espírito, que é o ponto de ligação entre Deus e o homem. Olha só o que diz, esse é um critério que sabemos para sabermos se alguém vem de Deus ou não. As coisas de Deus sempre procedem do Espírito para atingirem a alma, e as coisas do diabo sempre começam no corpo, na carne, para depois atingirem a alma. Depois da queda, tudo começou no corpo. Assim, para andar no Espírito, precisamos andar no nível do sobrenatural, em disciplina e sujeição ao corpo. O sobrenatural aqui não tem significado de algo fenomenal, tá? Ou extraordinário, pelo contrário, senão o meio espiritual e não natural. Então, para nós falarmos um pouquinho, o que Deus quer é nos arrancar todo o Egito, o pecado que está dentro de nós, e quando esse pecado ele passa a ser extraído, o Espírito Santo ele vai depositando, nos preenchendo com a santidade de Deus. E essa santidade de Deus, através desse Espírito Santo que habita em nós, tenta agora convergir a nossa visão em fé, e não da forma que nós temos que ver a vida como de forma natural. Então, nós aprendemos que andar em fé não é olhar tudo no sobrenatural, não é você ver algo extraordinário, mas é você ter uma visão espiritual das coisas no qual você está passando e vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as principados e potestades, os príncipes dos ares. O que ele está dizendo? Não veja as coisas ao seu redor, não veja as coisas que você está passando apenas no âmbito natural. Pelo contrário, eleva os teus olhos ao nível de algo sobrenatural, algo que está intrínseco dentro da sua identidade. Um homem espiritual visa as coisas espirituais, deseja as coisas espirituais, vive no ambiente onde fortalece a espiritualidade dele. Então, você vai aprender fortalecendo essa palavra dentro da aula que o pastor, o irmão Claudomiro, o nosso professor, está ministrando. Deus quer nos libertar do natural. Isso quer dizer, não quer apenas extrair o pecado, mas Deus quer que você ande pela fé. Amém? Que Deus lhe abençoe.